Salve, salve, galera Dominantes Online. Aqui quem fala é o professor Juan Fernandes, mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre geologia e os tipos de rochas, tá? Bom, a gente tem algumas diferenças básicas, tá? Que muitas pessoas confundem. Existem diferenças básicas entre rochas, minerais, tá? Minérios, metais. Então vamos lá. O que são minerais? Minerais são sólidos, são corpos sólidos e cristalinos com formação a partir de processos físicos e químicos, tá? Então serão partículas cristalizadas que vão acabar, né, compondo as rochas. As rochas são agregados de um único tipo ou mais tipos de minerais, perfeito? Então a gente tem a rocha, um conjunto desses corpos sólidos e cristalinos. Os minérios, tá? E aí tem uma importância econômica dentro desse conceito, tá? São agregados de um rico mineral, perfeito? Ou elemento químico, mas não só isso. Então, o que muda, professor? Qual é a diferença? A diferença é basicamente que os minérios, tá? Para ter sua importância econômica, eles têm que ser passíveis, né? Tem que ter uma extração viável, né? Tanto uma extração e uma pesquisa tecnológica para que ele possa ter uma função econômica. E os metais são elementos extraídos de alguns minerais encontrados em solo ou rochas. E aí a gente tem ferro, a gente tem ouro, tá? Entre outros. Então essas são as diferenças básicas. Então não confundam principalmente rochas com minerais, tá? Bom, sobre os tipos de rocha. A gente tem rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, tá? São aquelas formadas basicamente pela ação, né, pela consolidação do material magmático, perfeito? E a gente tem dois tipos de rochas magmáticas, intrusivas e extrusivas. Professor, qual é a diferença? As rochas intrusivas, também chamadas de rochas plutônicas, tá? Como exemplo aqui a gente tem o granito, tá? Elas são formadas em áreas de maior profundidade da crosta terrestre. Então o intrusivo faz referência, né, ao interior, tá? Das porções da camada terrestre. E a extrusiva vulcânica é formada a partir, né, de um contato com a atmosfera. Como exemplo, a gente tem o basalto. Então, qual é a diferença, professor? O que eu consigo enxergar de diferença entre uma e outra? Bom, a gente olhando aqui a rocha intrusiva, esse aqui é um exemplo de granito, tá? Que é muito usado para decoração, né? Usado para pias, para bancadas de casa, tá? As intrusivas, elas têm um processo de resfriamento muito mais lento. Por quê? Porque quanto mais para o interior, né, da Terra, maior vai ser a temperatura. Então, seu processo de resfriamento vai ser muito mais lento. Qual é o impacto disso nessa formação rochosa? O impacto disso é que a gente vai ter aqui, ó, agregados, tá? Minerais se consolidando de maneira muito mais coesa. Então a rocha ela vai ser muito vai apresentar uma uniformidade muito menor. A gente consegue perceber aqui essa diferença de pigmentação, perfeito? Já o basalto, que é uma rocha extrusiva, que vai se resfriar de maneira muito mais rápida, né? Os cristais eles não vão ter esse tempo, né, de se agregar, de se unir. Então ela vai se tornar uma rocha muito mais uniforme com esse tipo de coloração. O basalto ele é fundamental também para a agricultura, tá? A decomposição desse tipo de rocha vai tornar solos bastante férteis, que é fundamental para a agricultura. Um outro tipo de rocha é a rocha sedimentar, tá? Como o nome já diz, é uma rocha formada a partir de sedimentos. E a gente tem a rocha sedimentar não detrítica, né, que tem duas subdivisões. A química, né, ou seja, é uma rocha que ela tem a sua formação a partir de ações químicas, né,
de reações químicas. Como assim, professor? Um exemplo clássico, evaporito. E aí pode ser uma questão do seu concurso. Como assim, professor? Evaporito, eu preciso saber de evaporito? Quem aqui já ouviu falar do pré-sal? O que é o pré-sal? Né? O pré-sal é uma camada de sal que foi formada a partir da divisão, né, da Gondwana, e essa divisão possibilitou uma entrada de braço de mar, né? Com a evaporação da água, a gente tem aquele sal permanecendo naquela camada, tá? Naquela fenda que foi criada. Quando, né, essa rocha, quando esse sal é exposto a diferentes temperaturas e pressões, ele acaba, né, se consolidando, e aí ele vira uma rocha chamada de evaporito. Como exemplo aqui a gente tem a halita, tá? Então é uma rocha a partir, né, de uma ação química, formada a partir de uma ação química. A gente tem a orgânica, o clássico carvão mineral, né, que é formado a partir do soterramento de matéria orgânica, e aí a gente tem a consolidação desse tipo de rocha. Perfeito? E a gente tem as detríticas ou clásticas, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar em clasto, a gente está ouvindo falar, é a mesma coisa, tá? Que falar de fragmentos, tá? Então, piroclastos, tá? São fragmentos de fogo, né? E aí isso tem a ver com erupção vulcânica. Rochas detríticas ou clásticas são rochas formadas a partir de fragmentos de outras rochas. As rochas sedimentares, elas têm como característica fundamental, tá? As detríticas, a formação, a sua consolidação de um material agregado a partir de fragmentos de outras rochas. E quais rochas seriam essas, professor? Rochas metamórficas, que a gente vai falar daqui a pouco, ou rochas vulcânicas, tá? Ou rochas ígneas. A gente tem como exemplo aqui o arenito, tá? O arenito é um exemplo clássico disso. A partir da cimentação desse material, a gente vai ter uma consolidação dessa rocha. E aí um ponto importante, a gente tem que entender um pouquinho o funcionamento dessas rochas, tanto a sedimentar quanto a metamórfica e a ígnea, para a gente entender também os processos erosivos, tá? Que a gente vai falar no próximo momento. O outro tipo de rocha, a gente vai ter aqui a rocha metamórfica, tá? Que é formada a partir da metamorfose de rochas já pré-existentes. Tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a rocha metamórfica magmática, que é uma metamorfose que uma rocha magmática sofreu, né, a partir de mudanças de temperatura e pressão. Os componentes daquela rocha foram alterados e a gente tem a formação de uma nova rocha. E a gente tem a rocha sedimentar, né, a rocha metamórfica de origem sedimentar, como por exemplo o mármore. Não confundam, tá? Mármore com granito, tá? São coisas diferentes, são rochas diferentes. Que passa também, né, é uma rocha de origem sedimentar, que passa por processos, né, de influência de temperatura e pressão, e aí tem uma outra formação, tá? Como a gente tem que aplicar esses tipos de rocha dentro da nossa dinâmica? A gente não pode falar apenas sobre tipos de rocha e deixar isso solto, tá? A gente tem que entender que rochas sedimentares são rochas que são muito mais passíveis a processos erosivos. Como assim, professor? Eu não sei o que é erosão. Eu vou explicar o que é erosão daqui a pouco, mas no próximo vídeo, mas vocês precisam entender basicamente por que rochas sedimentares sofrem mais erosão. Vamos lá. Suponhamos que você vá à praia, tá? E você pegue um punhado de areia, tá? De grãos de areia da praia, e você comprima ele na sua mão. Tranquilo? É claro que uma rocha sedimentar, ela sofre muito mais pressão, né, para se formar. Então, o processo dela é muito mais demorado, não é assim que se forma uma rocha sedimentar. Mas, para exemplo aqui prático,
Digamos que você pega esse punhado de areia e você aperte ele na sua mão, você comprima ele com bastante força na sua mão, tá? E ali vamos supor que tenha formado uma rocha sedimentar, né? Sedimentos, uma rocha formada. Agora, digamos que a gente pegue uma outra rocha com uma consolidação muito mais resistente. O que vai acontecer se você começar a expor esse punhado de areia comprimido, compactado que você fez com uma outra rocha muito mais consolidada? Essa rocha que você pegou da areia da praia, ela vai se desfazer muito mais fácil, tá? Ela vai ser muito mais influenciada pelos agentes externos. Ela vai ser muito mais influenciada pela chuva, pelos ventos, tá? Por que isso? Porque ela é muito mais frágil. Então, se a gente for comparar relevos com características sedimentares, ele tem, por consequência, né, uma fragilidade dentro dessa lógica, dentro da atuação da atmosfera na sua forma, na sua formação, perfeito? Então, o relevo de origem sedimentar ele está muito mais suscetível a sofrer processos erosivos do que um relevo cristalino, por exemplo. Mas isso é um tema para a próxima aula. Bom, sobre o ciclo das rochas, professor. A rocha tem ciclo? Sim, claro que tem. E como funciona esse ciclo? Embora seja, né, um tipo de debate que ele é muito pouco cobrado num concurso, é fundamental a gente entender esse funcionamento, tá? Então, a gente vai ter aqui as rochas magmáticas, perfeito? As primeiras formações rochosas da Terra. À medida em que essas rochas elas começam a se expor, né? À medida em que essas rochas começam a sofrer diferentes ações de temperatura e pressão, elas já começam a alterar a sua estrutura. Então, elas se tornam rochas metamórficas, tá? A partir do momento que essas rochas são expostas, são consolidadas e expostas também as condições atmosféricas, elas começam a sofrer pelos processos dos agentes externos. E aí elas criam, né, o processo chamado de meteorização, que é basicamente o intemperismo, que a gente vai falar no próximo vídeo. Em consequência disso, a gente vai ter, a partir disso, esses restos, né, de material sendo deslocado para outras áreas. A compactação e a cimentação dessa rocha vão acabar formando uma rocha de sedimentos. Então, a gente pode ter rocha sedimentar, né, passando por metamorfoses. A gente pode ter rochas magmáticas passando por metamorfoses. A gente pode ter a fusão de rochas metamórficas num processo de subducção de placa tectônica. E aí ela vai fazer parte, né, do início do ciclo lá com magma, tá? Assim como rocha sedimentar, também esse processo pode acontecer, e também rochas magmáticas. Então, todo esse processo é um processo que ele pode desencadear em diversos tipos de rocha, perfeito? Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Tchauzinho.